Vamos começar falando sobre matéria de capa do portal Metrópolis.com e que envolve muito a decisão do presidente Donald Trump dos Estados Unidos de considerar, caracterizar, classificar as organizações criminosas do Brasil como organizações terroristas. E a matéria que eu mostro aqui para vocês é a matéria da Manuela, que conta o seguinte: o elo com o PCC. Polícia Federal mira um grupo sancionado por Estados Unidos e prende secretária. Então, em termos gerais, houve uma operação da Polícia Federal na manhã de hoje, com o nome de Operação Exchange, para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Aí eu já pulo lá para a parte de baixo da matéria da Manu, que diz o seguinte: mais de 50 policiais cumprem mandados de busca e apreensão, 11 de prisão temporária em São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana do Parnaíba. De acordo com a PF, esses investigados utilizavam um sistema para movimentar recurso por meio de criptomoedas e transferências ilícitas. E tem mais: os suspeitos podem responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. E aí vem o pulo do gato dessa matéria. De acordo com o governo americano, Shimada, que é esse apontado, a foto dele está aqui para vocês, que teve busca e apreensão para ele também. Shimada é apontado como elo fundamental com faccionados do PCC. Segundo o comunicado do órgão americano, ele teria lavado mais de 30 milhões de dólares em diversas cidades dos Estados Unidos. Já Estela Stefani Nunes, descrita como parente de Shimada, atuaria como uma espécie de secretária e intermediária para a coleta de grandes quantias em dinheiro. Aqui falando sobre a decisão dos Estados Unidos, todos os bens e ativos de Shimada e Estela lá nos Estados Unidos foram bloqueados. Cidadãos e empresas norte-americanas estão proibidos de realizar transações com eles. Instituições financeiras estrangeiras que mantiverem negócios com os sancionados também poderão ser alvos de sanções secundárias. Lembrando que no dia 5 de junho, o governo Donald Trump acabou classificando PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas estrangeiras. Daí, Andresa, quando a gente acha que o Donald Trump está exagerando nesse tipo de classificação e que está todo mundo morto, parado, sem olhar para esse tipo de fato aqui no Brasil, o que acontece? Polícia Federal desarticula, faz uma operação nessa manhã tratando justamente sobre o assunto: tráfico de drogas, evasão de divisas de pessoas ligadas ao PCC lá nos Estados Unidos. Pois é, teve uma reação enorme, né, do governo brasileiro quando o Donald Trump decidiu sancionar, né, essas duas figuras aí, e o governo brasileiro falou: olha, eles não têm nada a ver com o PCC. Para e passo, o governo vem, a Polícia Federal, para olhar para onde, gente? Para cá. Já desacostumei aqui. Para e passo, o governo brasileiro vem e hoje deflagra essa operação justamente pelo envolvimento, né, dessas duas pessoas com lavagem de dinheiro de facções criminosas, o PCC, que o governo norte-americano classifica aí como uma das maiores facções criminosas que operam hoje no mundo. Então, o governo brasileiro reagiu a essa classificação, a essa sanção que o Donald Trump fez a essas duas pessoas. Eles vão dizer que não, obviamente, vão dizer que foi tudo uma mera coincidência. O fato é que essas duas figuras não começaram a operar agora, já estavam há muito tempo aí trabalhando com lavagem de dinheiro de bilhões de reais da facção criminosa PCC, foram ali citados, inclusive, na CPI, na CPMI do INSS, porque eles têm envolvimento com o careca do INSS. Aliás, o careca do INSS e o Vorcaro, parece que todo mundo no Brasil, de alguma forma, se envolveu aí com essas duas figuras. Mas o fato é, eles foram citados ali na CPMI do INSS e em nenhum momento a gente viu nenhuma movimentação por parte dos investigadores, tanto naquela operação como nessa de hoje, com relação aos dois. Então, precisou o governo norte-americano tomar essa atitude de sancioná-los para que a Polícia Federal Brasileira tomasse uma atitude com relação a eles. Um deles está foragido, né? A moça que eu acho que chama Stephanie foi capturada e vamos ver agora como é que as coisas vão
a partir de agora. O fato é que o governo brasileiro tem um problema enorme com esta questão das facções criminosas. Esse é um grande gargalo que nas eleições deste ano certamente vai ser um dos principais temas das eleições, que é a segurança pública. O Brasil não tem mais soberania, tem muitas áreas territoriais no Brasil em que você não pode entrar, né, sem autorização das facções criminosas. O próprio presidente Lula, Neila, vamos lembrar aqui, esteve visitando algumas regiões do país e precisou pedir autorização para a facção criminosa para poder entrar ali. Então, se o presidente baixa a cabeça e pede autorização para uma facção para poder entrar num espaço, foi ali em São Paulo, que eu estou falando, acho que era a favela do Moinho, imagine o cidadão comum que mora naquele local. Para o governo brasileiro classificar essas facções criminosas como grupos terroristas se considera que é ruim, porque aí você tem várias implicações econômicas e você também dá a chance, né, de governos como Donald Trump interferirem aqui nesta questão no Brasil. Agora, o fato é, na política não se tem espaço vazio. Quando se tem, alguém ocupa, e no caso foi o Donald Trump. Exatamente, ocupou um espaço vazio, inclusive de dentro do nosso país. Eu já quero ouvir o Felipe sobre esse assunto, porque pesquisa não falta. A gente já mostrou pesquisa aqui no Contexto Metrópolis várias vezes dizendo que o cidadão brasileiro gostaria sim que essas organizações criminosas fossem consideradas como organizações terroristas, com um porém, né? Porém de que o Donald Trump não colocasse o dedo aqui no nosso país. Agora, como a Andresa disse, fica difícil. Se você abre uma lacuna em que político brasileiro nenhum resolve o problema, há quantos anos a gente lida com o PCC e Comando Vermelho tomando conta das nossas cidades e cada vez mais extrapolando barreiras, agora trabalhando até dentro de presídios no exterior. A gente deu notícia aqui do PCC trabalhando dentro de penitenciário em Portugal. A gente está exportando, né? Exatamente. Um ativo exportador a nossas organizações criminosas. Aí eu te pergunto, Felipe, vale a pena torná-los organizações terroristas para que outros países ou outras entidades possam ajudar a nossa população no dia a dia, porque a gente está falando do dia a dia das pessoas? Neira, esse caso reflete bem a política no Brasil. Você vê, por exemplo, que tem dois lados. Tem a esquerda, retratada pelo governo, que acha que se colocar o governo dos Estados Unidos o nome de terrorista no PCC, no Comando Vermelho, o Donald Trump e o governo americano iria invadir o Brasil, iria invadir as favelas do Rio de Janeiro, iriam prender os traficantes do Rio de Janeiro. Já a direita, representada pelo Flávio Bolsonaro, acha, de certa forma, que caso o governo norte-americano coloque o PCC Comando Vermelho como grupo terrorista, poderia ajudar no combate ao crime organizado no Brasil, seja por meio de cooperação ou outro instrumento legalmente viável. A verdade, Neila, é que os Estados Unidos, ao decretar o PCC, Comando Vermelho, com os Estados Unidos, facilita internamente, no próprio Estados Unidos, o congelamento de ativos, de bens, e também a sanção a empresas formadas nos Estados Unidos que têm ligação com o PCC. Essa é a verdade, nem um lado nem outro. E a população que vive o dia a dia da violência nos centros urbanos do Brasil vê com bons olhos, claro, que os Estados Unidos decrete o PCC Comando Vermelho como organização terrorista, de modo a poder ajudar no combate ao crime organizado, ao mesmo tempo que é lógico, ninguém é a favor que um governo estrangeiro venha para o Brasil e atue em solos brasileiros. Mas esse caso, Neila, é bom lembrar, ele demonstra claramente o grau de sofisticação do PCC, que atua transnacionalmente. Veja só, uma empresa com várias sedes em vários estados dos Estados Unidos, que utiliza não somente dinheiro espécie, mas ativos criptoativos, moedas virtuais, para poder cometer crime. Inclusive, é bom lembrar, atua em Portugal também. Então, para você combater o PCC ou o Comando Vermelho nesse contexto de que eles não atuam só no Brasil, não atuam só nas favelas dos grandes centros urbanos, pelo contrário, o traficante provavelmente atualmente deve estar em coberturas em Nova York, em Miami, e em grandes capitais do mundo, comandando o tráfico de lá.
né? Se você não usar outros instrumentos mais modernos para combater o crime organizado, a gente vai ficar preso no mesmo lugar e não vamos resolver o problema da segurança pública no Brasil. Inclusive, esse assunto das organizações terroristas estava presente no texto da PEC que trata da segurança pública. O texto está parado lá na mão do Davi Alcolumbre. E o Felipe trouxe um dia desses uma observação importante, né? Disseram o seguinte: olha, se a gente transformar as organizações criminosas em organizações terroristas, a gente cria uma asfixia financeira de empresas que queiram investir no Brasil, que vão estar com medo, com receio de investir aqui. Mas o Felipe lembrou bem, qual é o banco, qual é a empresa, grande empresa, que já não sabe que as organizações criminosas comandam aqui o Brasil? Vai mudar o quê? Você tocou num ponto que eu tinha até anotado aqui no meu caderninho, eu e a Neila sempre com essas conexões. Hoje a gente não combinou a cor da roupa, mas eu ia vir de branco, viu? Foi quase por um minuto. Que é essa questão da proposta que está no Congresso, né, com relação às facções criminosas e tudo que você tocou e que está parado lá. Isso também é falta de articulação política do governo Lula no Congresso. O governo Lula resolveu dar as costas ali para o Congresso. O Davi Alcolumbre, Neila, não conversa com o presidente Lula desde a derrota na votação do Messias. O Davi Alcolumbre é o presidente do Congresso. Eles não precisam se gostar, não é um clubinho de amigos ali para fumar charuto ou tomar vinho Romanée Conti no final de semana. Mas eles precisam dialogar, porque as pautas de interesse do governo estão no Congresso. Então, se não há conversa entre eles, isso não anda. E não adianta responsabilizar apenas o Congresso. Alguém precisa fazer essa intermediação entre os dois, e hoje o governo não tem ninguém que atue ali como essa ponte. Aí você tem o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner, que acabou de ser alvejado ali, né, pelo seu envolvimento com o Daniel Vorcaro, e era muito time Alcolumbre, né? Então, isso tudo está parado ali no Congresso, não só essa pauta, tem inúmeras propostas ali no Congresso que estão paradas por conta da falta de articulação política. A gente vive num país presidencialista, então é preciso que cada poder tem a sua divisão, né? A gente tem o Legislativo, que tem o Congresso, a Câmara e o Senado, você tem o Executivo e você tem o Judiciário. Eles atuam de forma independente, mas tem que ter um diálogo entre eles para que as questões do país sejam resolvidas. A gente está num ano de campanha eleitoral, Neil, eu queria aproveitar para chamar a atenção das pessoas com relação a isso, né? É neste momento que a gente tem que avaliar o que cada candidato propõe para o país. Como é que ele vai administrar o país? Porque senão a gente fica com um monte de gente ranzinza criticando o que a gente assiste do que não é bom para o país, mas na verdade ninguém tem proposta nenhuma, você não sabe o que cada um faria e como faria se fosse eleito candidato a presidente, se fosse eleito, né, à presidência da República. Então, segurança pública, por exemplo, é um debate que a esquerda foge, né? Toda vez que esse tema chega, eles tiram da gaveta ali da Polícia Federal algum outro assunto, movimentam aí o debate. E a direita também tem muita dificuldade, embora tenha mais apropriação desse assunto, mas também tem dificuldade por conta de relações, aí, principalmente da família Bolsonaro com a milícia. Aí você tem a extrema-direita, que é o Renan Santos, que tem um discurso bastante agressivo com relação a isso, que é o prendeu, matou. Né? E você tem o Ronaldo Caiado, que está muito lá atrás, lá na fila dos candidatos, está com 2% das intenções de voto, mas que tem um serviço prestado ali no governo de Goiás, ele era governador até pouco tempo, mas que tem resultados na segurança pública bastante consideráveis, certamente vai apresentar isso na campanha, mas também que tem uma polícia muito agressiva, uma polícia que mata. Então, o país precisa discutir esse assunto sob pena da gente vir o que está acontecendo agora de um governo Trump, que é um governo que tem essa política mais agressiva, interferir aqui, e daqui a pouco todo mundo vai pedir para interferir mesmo, porque a coisa desandou. Mas você tem toda a razão em dizer que isso prejudica também, né? Acho que você citou que o Felipe falou isso, investidores, porque aí o país começa a ser olhado de outra forma, classificado de outra forma. Então, essa operação da Polícia Federal hoje, ela é muito importante, mas é lamentável que ela tenha vindo apenas na rebarba, né, do que aconteceu nesta semana, dessas duas pessoas
a Stephanie e o outro moço, que eu já esqueci o nome. Com um sobrenome japonês aqui, vamos lembrar o nome dele aqui. O outro aí que a gente já lembra, dos dois terem sido sancionados pelo governo norte-americano, como o Felipe colocou, porque tem dezenas de empresas ali, centenas de empresas, o Shimada, a Stephanie e o Shimada está foragido, que lavavam dinheiro para as facções criminosas com criptomoedas. Aí eu queria entrar num outro assunto. O Brasil ainda não regulamentou as criptomoedas. Isso está parado lá no Banco Central desde o governo Jair Bolsonaro. Então, isso é um grande problema também no país, porque corre completamente à margem ali do sistema financeiro e está sendo usado muito para lavagem de dinheiro. Então, o esquema do Banco Master usou muito criptomoedas e agora a gente tem, obviamente, as facções criminosas também lavam dinheiro por meio de criptomoedas. Está parado ali no Banco Central, já na gestão do Roberto Campos Neto, isso estava quase para ser decidido, como é que se ia regulamentar isso no país, não foi, e agora também no governo Lula, da mesma forma, está tudo parado, o que me faz crer que parece que não há interesse, né, Neila, em você regulamentar essas criptomoedas, porque tem muita gente interessada em deixar isso livre para a lavagem de dinheiro do crime organizado e também da política, né? Agora, quando a gente fala em movimentação do presidente Lula e dos seus articuladores dentro do Congresso, e a gente puder fazer um retrospecto desse último Lula 3, o Lula 3 não teve em nenhum momento, e eu já falei com o Felipe isso aqui várias vezes, nenhum grande articulador. E no final das contas, acabaram colocando a Gleisi Hoffmann como articuladora entre Planalto e Congresso Nacional. No começo riram muito, e a palavra é essa, riram muito dessa escolha do presidente Lula, porque a Gleisi é uma pessoa aguerrida, uma petista que luta ali pelo partido. Você imagina a Gleisi ter que negociar, pedir pinico para parlamentar. Não funcionou. Antes teve o Rui Costa. Quem foi que detonou o Rui Costa? Arthur Lira. O Arthur Lira não queria conversar com o Rui Costa. Ele simplesmente não queria. Então, não converso com você, só converso se for com o presidente Lula. Neste momento, as coisas começaram a andar um bocado dentro do Congresso. Nesse momento atual que estamos, o presidente Lula se manteve castelado, ele não anda no Congresso Nacional e não articula. E é mais um dos motivos que o AGU, o Jorge Messias, acabou perdendo lá a sua vaga para o Supremo Tribunal Federal. Não tinha ninguém para articular. E agora, a notícia que a gente tem, Andrés e Felipe, é que talvez Tereza Leitão, que foi colocada no lugar de Jacques Wagner, já perca esse posto para Camilo Santana. Camilo Santana, que era ministro da Educação, que de educação também nada entende, mas que vai concorrer aí às eleições mais uma vez. Ele era um nome cotado para essa vaga, disse que não queria, porque precisa se dedicar às eleições. Mas, Felipe, pode ser que o Camilo Santana venha dar uma rasteira na Tereza Leitão e ela que não ficou nem uma semana. Mais uma mulher, né, que o governo do presidente Lula derruba, né, quando ele precisa ocupar alguns espaços de poder, né? A gente viu isso acontecer no governo todo, né? Todas as ministras ali, começando com a Ana Moser, né, que era ministra do Esporte, um nome super respeitado nessa área, que foi ali escanteada para o Centrão poder assumir. Acho que antes dela também teve a Daniela do Vaguinho, que também foi escanteada, e sempre espaços ocupados por homens. E agora a gente vê que o presidente Lula tem tentado fazer um discurso, né, com relação às mulheres, para se contrapor ao caso do Flávio, que a gente vai falar mais isso no final do programa, mas que o seu governo não deu nenhum espaço, né, para as mulheres da forma como ele tem vendido por aí. Você lembrou essa história da articulação política, né, Neila? A articulação que não está funcionando, né, Felipe? Será que agora que com Camilo Antunes isso vai funcionar? Não vai funcionar, né? Vai falhar de novo, né? A Andresa Matais tocou no ponto que eu acho principal. Só vai começar a andar a articulação do poder executivo com o legislativo, e principalmente no Senado Federal, se o presidente Lula pessoalmente fazer a articulação política, né? Ligar para o Alcolumbre, se unir com o Alcolumbre, deixar a picuinha de lado, deixar a briguinha de lado e conseguir, né, destravar projetos importantes para o Brasil, né? Especialmente a PEC da segurança pública, né, que muda a forma de combate ao crime organizado, Neila. Sem isso, pode mudar lideranças do Senado, pode mudar a articulação do Planalto com o Poder Legislativo, que não vai dar certo, não vai funcionar. Todo mundo sabe que quem está travando
o andamento das pautas no Congresso Nacional é o Alcolumbre, né? E o Lula, para destravar, tem que sair, né, do Planalto, descer para as planícies, né, e conversar com o Alcolumbre, negociar com o Alcolumbre. E se o Lula quiser destravar não só a PEC da segurança pública, mas a PEC da escala 6x1 e outros projetos importantes para o governo, né, ele tem que sair. Ele tem que sair, tem que ligar para o Alcolumbre, tem que negociar com o Alcolumbre e fazer com que o projeto saia, né? E política se faz assim, né? E, Neila, mais um ponto que eu vou colocar aqui, até complementando o que a Andresa colocou, né? Esse discursinho do Lula, né, de proteção das mulheres, de respeito às mulheres, é muito mais um discurso que fica no plano abstrato, né? No plano concreto, o Lula já provou inúmeras vezes que não respeita muito isso, né? Até quando você pega, por exemplo, o Camilo Santana, ele foi nomeado, né, ministro da Educação, não entende nada de educação, como você bem colocou aqui. A secretária executiva dele era a Isolda. A Isolda nada mais é do que aquela pessoa que cuidou da educação de Sobral, ou seja, mudou a educação de um município pobre do Ceará. E quando a gente fala da soberanização do ensino, que foi algo importante, que poderia ser exportado para o Brasil todo, né, e até para o mundo, né, você vê, por exemplo, que o Lula não colocou ela como ministra da Educação, né, ou seja, o Lula está pouco se lixando para essa questão identitária, muito mais relacionada com pauta de esquerda identitária do que com o próprio Lula. O Lula é pragmático, né? O Lula não liga muito para essas questões como um todo. E só um ponto que queria, para finalizar aqui, em relação à segurança pública, só fazer um pouco contraponto à Andresa, né? Eu não acho, Andresa, que a esquerda foge do debate em relação à segurança pública, mas o discurso da esquerda não tem aderência na sociedade sobre segurança pública, né? A sociedade é punitivista, não tem jeito. A sociedade ela quer que bandido seja preso, que não tenha progressão de pena, que se tiver que trocar bala com a polícia, que seja morto, né, o bandido que está do outro lado, né? Então, esse discurso da esquerda, né, humanista, né, não encontra amparo na sociedade. É muito difícil você falar para uma mãe que perdeu o filho, né, que o assassino depois de um tempo vai ter a saidinha, né? Não cola na sociedade. Então eu sinto que a esquerda ou tem que mudar o discurso, né, para depois de um tempo, 20, 30 anos, voltar com o discurso humanista, ou realmente não tem aderência na sociedade e vai ser um problema, de fato, quando se tratar de segurança pública. Aí tem que fazer pautas genéricas. Vamos mudar a forma de atuação da Polícia Federal em relação a todos os crimes nos estados, né? Uma atuação mais efetiva da Polícia Federal. Porque se for nas pautas pormenores, né, saidinha, progressão de regime, ressocialização dos presos, né, vai perder de goleada da direita. Infelizmente, a direita, a sociedade, ela é punitivista mesmo. E esse discurso não tem aderência na sociedade.